eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Capítulo 3, verso 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jeremias está revelando pelo Espírito Santo que Deus poderia pegar os inimigos que ele usava, Nabucodonosor, para destruir totalmente todos eles, acabar com eles. Mas o Senhor tinha uma promessa com os patriarcas, então essa promessa estava de pé. Então ele não fez isso por causa da promessa, mas ele puniu. Ficaram um monte no deserto, Deus matou, houve punição. E Jeremias fala que se não fosse a misericórdia, ele acabaria com tudo. E hoje não muda. Se não fosse a misericórdia, já tinha acabado tudo. Já tinha acabado tudo. Como pode ele permitir um local que se reúne para falar dele só pregando mentira? Misericórdia. Misericórdia. Porque senão eu nem estava aqui pregando. Isso é misericórdia. E ele, quando acontece alguma coisa, um desastre, e morre na natureza, morre 100. Só não morre todo mundo porque ele não deixa. Porque se ele quisesse, matava todo mundo. É a misericórdia, ele dando chance. Amém? E o povo aqui de Israel estavam em pecado, na desobediência. E o profeta fala isso aqui, ó, se não fosse a misericórdia, não sobraria mais nenhum. Mas ele usou Jeremias para pregar para eles, não falar que Nabucodonosor não ia chegar, que dava para se livrar, não. Quando Jeremias pregou, não dá para se livrar, é se entregar. Ele já disse que vai punir, vamos ficar presos lá 70 anos. Já está certo, basta se entregar. E aconteceu. Amém? Mas é engraçado que nós escutamos um texto desse sendo pregado para a igreja, o corpo de Cristo, como se isso aqui fosse uma verdade para a igreja, o corpo de Cristo. Não é. Isso aqui é um povo desobediente, obstinado, que estava pecando. É diferente. Hoje, mediante a fé em Senhor Jesus Cristo, a misericórdia não é ele destruir a igreja. A igreja é de Jesus, ele é o cabeça. Então a misericórdia sim na vida da igreja. É verdade, mas hoje, por causa da misericórdia que está relacionada à graça, o pecado não domina mais. Por causa da misericórdia, o diabo não toca mais no corpo de Cristo. Amém? Essa é a verdade bíblica. Não destruir, mas poupar, manter de pé. Amém? Graças a Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:1, diz assim, quem não conhece esse texto? Já falamos aqui mais de milhões de vezes. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, sendo justificado, perdoado, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aí, se temos paz, a inimizade acabou. Amém? E por que a inimizade acabou? Tito, capítulo 3, do 1 ao 7, diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra.
que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Por quê? Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-vos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Todos esses versículos ensinados, não vai sobrar espaço para nada. O problema é o blá, 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 e esquecer desses versículos. O que Paulo falou, sublimidade de palavras. A Bíblia não dá espaço para ficar com sublimidade de palavras. Tá os versículos aqui que são vida eterna. Amém? Graças a Deus aconteceu isso. Então, qualquer obra de justiça nossa, mérito nosso, não, nenhum. Mas louvado seja Deus que Ele não nos destruiu. Nos deu a oportunidade de acabar a inimizade. Amém? Em Romanos capítulo 1, que nós lemos, viu a situação aqui? Que desgraça, porque as suas obras, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entende, claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Amém, irmão? Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é uma revelação de Deus para nós. Não podemos esquecer, isso aqui, Deus está falando de você e de mim. Deus está falando de todos nós. Quem somos nós? Amém? Porque isso aqui é uma revelação que só pode vir de Deus. Homem nenhum ia falar que é essa miséria aqui. Amém? Você e eu. Todos nós. Não é escutar e daqui a pouco deletar, não. Essa é a realidade de Deus para nossas vidas. Amém? Se tu pensa que é bom, a Bíblia diz que tu é um miserável. É totalmente o contrário. Você se queixa dos outros, se queixa das coisas? Você se queixa? Reclama? Você reclama das pessoas, das atitudes das pessoas? E quantas vezes tu parou para reclamar de você? Se queixar de você. Se tu critica o outro, tu acha que o outro está errando. Mas quantas vezes tu começou a reclamar de você, que é você que está? É difícil? Mas então, isso fica escondido aqui dentro na natureza corrupta. Mas o Senhor veio e fez assim, aqui você. Amém? Porque se eu não me enxergar, como eu vou enxergar Jesus? E é enxergando Jesus que eu passo a me conhecer. Só dá para me conhecer quando eu olho Cristo. Senão não dá. Amém? Os miseráveis teve chance com a ação do Deus eterno, pela essa palavra bendita, gerar fé em nós. Gerar essa fé, porque fé em que eu sou. Ele me revelando. Fé nele porque ele revelou quem eu sou. Fé nele porque ele fez e pode fazer.
Fé é se entregar a algo. A fé em Jesus é se entregar a Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus não tem comunhão com pecadores, com esses miseráveis pecadores. Não tem. Em Amós diz, andarão dois juntos se não concordardes um com o outro? Impossível. Porque essa é a palavra que ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Porque o Salvador desceu e falou, quem me segue não anda mais em trevas. Amém? Estão esquecendo disso. Que é essa palavra, a Bíblia diz em João 12, 48, que são essas palavras que vão julgar naquele último dia. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que, ele não está com o braço encolhido, não está com o ouvido tapado, para que não possais salvar. Salvar. Mas ele disse, é por causa dos vossos pecados que eu não ajo. Não tem como. E Jesus veio, revelou para eles a maldade deles, e eles não aceitaram, porque eles achavam que tinha comunhão com Deus. E Jesus veio mostrar, não tem, arrependa-te. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome do Senhor Jesus, ele não tem comunhão com pecadores. Vamos para Isaías. E qual é o normal? Deus, graças a Deus, como se tivesse comunhão com Deus. Está jogando palavra ao vento. Não tem significado nenhum diante de Deus, se não for por intermédio de Jesus. Não tem. Ele não ouve pecadores segundo a Bíblia. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Às vezes nós falamos o que está na Bíblia, mas por ter escutado muita coisa por muito tempo, ignora a palavra eterna. Eu prefiro ficar com algo que me deixa minha consciência em paz. Então eu vou deletando o que me machuca. Mas para tirar essa imundície, tem que fazer uma operação do céu. Amém, irmão? No 58 diz assim, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Amém, irmão? Então, o que está falando? Tem que fazer o quê? O que tem que fazer? Falar. Porque ele está falando, quem está falando é o ódio? Não, quem está falando é o amor. Amém? É o amor. Todavia, me procuram cada dia. Faz o quê? O que eles fazem? Amém, irmão? Aqui a gente aqui. Olha quantas reuniões nesse exato momento. Procurando quem? Procurando Deus. Amém? Glória a Deus. Me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Olha, tem uns que... Amém? Vai lendo. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Como fiéis. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Glória a Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não sabeis? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eu quero
recompensa pelo que eu faço. Amém? Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, fica com fome, que incline a cabeça como junco, que estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Amém, irmão? Isso é tudo Bíblia. Amém? Então, sendo pois justificado mediante a fé, temos paz com Deus. A fé, a fé no Senhor Jesus, nos coloca numa posição reta com Deus. Os injustos, em Cristo Jesus, por mérito de Cristo, se tornam justos. Porque antes aqui no Romanos 3 diz, não há um justo, nenhum sequer, mas em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo, não por causa de nada nosso, nada de obra, nada feito, nada. Homens miseráveis andando pela rua. Mas pela obra de justiça de Jesus, nós nos tornamos justos diante de Deus pela obra do Senhor Jesus. Amém? Depois que ouvimos, e por isso que a Bíblia é bem clara, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pela fé no Filho, recebemos a adoção, Ele, unigênito do Pai, mas em Cristo Jesus, herdamos a vida conquistada por Ele lá na cruz. Amém? Quando eu escuto isso, a miséria, e escuto que mesmo eu nessa miséria, Ele morreu por mim e creio, a Bíblia diz que eu tenho a vida. E a Bíblia diz que a fé me leva a morrer com Ele. Quando essa fé, eu passei a crer em Jesus, a Bíblia diz que quando essa fé é gerada, eu creio no verdadeiro evangelho, do arrependimento, do perdão dos pecados, sou selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Selado com o Espírito Santo da promessa sou selado com a santidade de Deus. Estou selado com a majestade de Deus. Eu estou selado com o poder de Deus. Estou selado com a glória do Pai. Em uma certa medida, que tenha a glorificação que vai ser muito melhor. Amém? Sou selado com o Espírito Santo. Em nenhum momento da história, em toda a criação, em todo o poder manifestado por Deus na terra e no céu, o Espírito Santo estava ausente. Ele sempre esteve presente. E a Bíblia, o Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, revelou que é esse Espírito de poder que gera uma nova criatura. Amém?
A presença do Espírito é a presença do poder de Deus dentro, selado, depois que ouviste o Evangelho da verdade, tendo crido nele, crê, fé, foste selado com o Espírito Santo da promessa, amém? E a Bíblia diz que agora, por intermédio disso tudo, nós temos acesso a esta graça. Então, existe um povo agora que em Cristo Jesus se tornaram justos, amém? Não é só perdão de pecado, não é, porque aqueles que morreram na cruz também saiu do túmulo, amém? É isso que, agora, como para andar em novidade de vida, sai do túmulo para andar em novidade de vida. Que vida? Uma nova vida. A justificação é isso, justificado, justo, agora o meu justo viverá da fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:16 e 17 vai falar isso. Lá em Abacuque diz, o meu justo, quem justificou? Deus, porque é Ele que faz a obra, amém? Ele nos torna justos, não superficial, mas com a natureza dele dentro de nós, amém? Em Romanos capítulo 6, diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por quê? Nós sabemos que o pecado veio por causa da transgressão do Senhor, por causa de um pecado veio a condenação para todos. Mas a Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então tem algo a mais com a graça, não dá para comparar. Então eles falam, então permaneceremos no pecado para quê? A graça abundeça cada vez mais. Então é ficar no pecado, olha que miséria, é ficar no pecado que a graça vem mais para nossas vidas. Estão quase que pregando isso. Ao Espírito Santo, diz assim, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Impossível, amém? Então, em nome de Jesus, nós, quem? A igreja, nós, a igreja, estamos mortos para o pecado, não tem como viver nele, amém? Não tem como escutar a verdade de Deus e continuar na mentira. Não tem como Deus falar, dá um passo à frente, eu permanecer parado e achar que está tudo bem. Não tem como. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós que estamos mortos para o pecado. Mortos. Amém? Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, amém? Semelhança, batizado, mergulhado, morri 100% com Jesus, amém? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, então Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, pelo poder do Pai, amém? Glória a Deus. Dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aqueles que está morto, está justificado do pecado. Amém, irmão? Amém? Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Está de acordo com esse versículo aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Sendo, pois, justificado mediante a fé, está se falando aqui que eu morri com Jesus. Amém? Eu morri com ele. O velho homem morreu. O velho homem não pode reinar. Amém? Amém ou não amém? O que seria isso? Seria no capítulo 5, diz assim,
Porque se pela ofensa de um só, o pecado de Adão, a morte reinou por esse. A morte reina, presta atenção, porque se pela ofensa de um só, o pecado de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Reinarão. Quando? Quando que vamos reinar? Agora. Reinarão-me. A Bíblia diz que reinarão. Por que eu vou reinar? A morte reinou por causa da transgressão de Adão. Agora o dom da justiça, Jesus Cristo, essa graça que veio para nós reinaremos em vida. Por um só, Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Reinarão? Simples assim. Porque a Bíblia diz que nós fomos transportados para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então eu vou reinar na luz. O reino é da luz. Quem é o rei desse reino? A Bíblia diz, o reino do Filho, Jesus. Então eu fui transportado para esse reino. E tem lá um rei soberano, eterno, que a Bíblia diz que esse rei é o cabeça da igreja. Amém? E eu fui para esse reino, porque Efésios diz isso. Ele nos transportou para as regiões celestiais, para esse reino do Senhor, o reino da luz. E lá tem esse rei que governa soberanamente. O rei, ele reina, ele governa, ele é respeitado pelos seus súditos. E tudo isso, e essa fé, a Bíblia diz em Gálatas, que essa fé, ela opera pelo amor. Nada de ordem, nada porque é mandamento. Eu tenho que fazer, estamos perdidos. Você revela a nova vida normalmente, porque tu está morando lá e tu está desfrutando dessa vida. Amém? Então é nada externo, é um mundo espiritual que ele coloca a igreja. Mas eu tenho que entender primeiro a miséria que eu me encontrava e ficar meditando nisso. Esses homens miseráveis, que ele viu esses homens miseráveis. Quem? Nós. Aqui fala quem nós, quem a humanidade é. E a Bíblia revela um ser totalmente, completamente diferente dessa humanidade. E para depois, como sendo uma nova criatura, andar como esse novo ser que esteve aqui requer. Amém? Amém ou não amém? Aí a misericórdia agora é a graça dele sobre nossas vidas. A misericórdia, lembra? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? A misericórdia o mal não vai vencer a igreja de Cristo, porque ele é o cabeça. Como o mal vai vencer Jesus? A morte, como Pedro diz em Atos, falando assim, que era impossível que a morte pudesse deter ele, o príncipe da vida. Impossível deter. Agora imagine esse ser dentro do nosso ser. É esse Espírito Santo da promessa. A presença do Espírito é a presença de Deus. E quando está a presença de Deus, a palavra dele se encontra. Eu não fico deletando a palavra. Eu passei a amar a palavra dele, foi conhecendo através dessas letras que eu tive um encontro com ele. Como pode amar Deus e não gostar da palavra? Como pode amar Deus e ter um sacrifício, e depois de 20 anos, ter um sacrifício incrível para achar um capítulo da Bíblia? Mas o celular domina fácil.
Aqui está o que nos interessa verdadeiramente. E para mim, como sempre é falado, para mim esse é um culto de libertação. É de libertação. O pecado é o problema. Mas a Bíblia diz que lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No que ele tirou o pecado, daqui a culpa e o poder, a paz é estabelecida. Porque o Cordeiro tira. O Cordeiro tem esse poder. E aí depois desce a terceira pessoa da Trindade para aplicar essa vida em nós. O Espírito de poder. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. O Senhor Ele trabalhou para andar, salvar um povo aqui na terra e andar com Ele aqui na terra, salvando outras vidas. Mas só vai salvar outras vidas, Ele só vai usar quem for salvo. Amém? Em Efésios 2, em Efésios capítulo 1, no 5 diz assim, versículo, e nos predestinou pela fé, aí sempre coloca a fé nisso, irmão, para filhos de adoção, fomos adotados por Jesus Cristo, para si mesmo, amém? Para si mesmo, glória a Deus, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez, amém? Olha a obra, quem agiu? Presta atenção. Ele, onde entrou a fé, a obra dele, tudo dele, amém? Ele quis mostrar verdadeiramente para toda a humanidade que a humanidade não tem nada de bom, para reconhecer isso, amém? Agora, ele sabia que isso tem que ser só um poder sobre-humano dele para conseguir botar isso na mente do ser humano. Porque todo mundo vai malhando todo mundo, mas ninguém vira assim, começa a se malhar. Aí veio ele para falar assim, aqui você. Aí ele fala assim, tá por quê? Está pensando que o outro é pior do que você? Tu chama o outro extremamente orgulhosos, todo altivo, não consegue enxergar que tu também é. Quem já malhou muita gente aqui? Quantas? É isso. Quando tu se entende como gente, os outros passam a não prestar. Aí, e da mesma forma, os outros. Eles não prestam. Aí eu estou incluído, eles não prestam. Aí daqui a pouco é eles que não prestam. As minhas palavras, as minhas colocações é sempre malhando o outro, e eu sou bom. Bom mestre, por que tu está me chamando bom? Aí para os discípulos, vós sendo maus. Amém? Quem para ser um santo tem que aceitar que é uma peste pecadora. Só assim. E ele diz, eu não busco glória de homens. Como pode vocês crer em mim se busca a glória de homem? Uma intimidade profunda com o Senhor sendo revelada, está sendo revelado que não busca mais glória de homem, busca a glória dele. Essa é a verdade da Bíblia. Amém, irmão? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, a si no amado. Amém? Nos fez. Aí hoje eu sou agradável, mas não foi eu que fiz isso, foi Ele. Ele me tornou e torna um santo para Ele, torna um homem totalmente devotado a Ele. Ele que faz isso. Não sou eu.
Não é ninguém. E agora para aceitar isso? E ele não me permite ajudar. E onde o homem só quer buscar glória, mostrar que é o tal. Mas ele vem e fala, nada teu. Amém, irmão? Será que isso tem que ser dado ênfase nas reuniões? Aí, Heitor, viu quantos templos estamos construindo? Ó, já criamos outro departamento. Agora o departamento de que nós criamos, vamos jejuar, irmão. Mesa de oração, fulano é líder, ó. Isso aí, irmãos, aí no final, Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônio, o Senhor nos ensinou na praça, fiz isso, fiz aquilo. Ah, tu quer entrar aqui pelo que tu fez? Para mim era pelo que o meu filho fez na cruz por você. Não pode. Para que toda boca esteja calada diante dele. Nós louvamos aqui, irmão. Dois louvores sensacionais. Seria maravilhoso se quem fez esse louvor vive isso. Porque até os louvores, tem o louvor bonito, mas a pessoa está bem distante de praticar aquilo. Há um lugar, e é no Senhor, e o teu nome. Amém, irmão? O nome, autoridade, se dobra. Uns já se dobraram, e todos vão se dobrar a esse nome, Jesus. Não é cantar de qualquer jeito, é o que ele representa mesmo. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, quando eu creio, vivo mediante a fé, esse nome está sobre a minha vida. Esse nome é esse rei, a autoridade dele. A autoridade dele, sabe o que? Quando a Bíblia diz assim, aí, glória a Deus, fala em mistério. Não. Eu não me sinto bem escutando Jesus. Eu sou transformado. Não é emoção. Porque o mar nem imaginava que ia ter que parar. Estava lá fazendo o papel dele, gente com medo lá, aí ele escutou uma voz, o mar. Aquieta-te! Entendeu? A voz do que tudo que criou foi dessa voz. Então vou ter medo de quê? E como é que eu não vou viver o que ele diz que eu posso viver com a presença dele? Só tem um motivo, o mar obedeceu. O rei falou, fica quieto. E ele é o mar. A Bíblia diz isso. Agora, quando ele passa a ser Senhor da minha vida, o mar simplesmente ouviu a voz do Criador dele e parou. Agora, se eu nasci de Deus, eu escuto agora a voz do meu Criador, que me salvou. Pela misericórdia fez aquela obra na cruz. Para me transportar do reino das trevas, me resgatar e me transportar para o reino do Filho do seu amor. Esse reino, Jesus é o rei. E eu sou o súdito. Herdei com ele a glória que ele conquistou na cruz, eu herdei com ele. A Bíblia diz que ele é o herdeiro de tudo, e eu herdei isso pela adoção. Deus nos fez um povo agradável a si mesmo, ele que fez, não tínhamos a menor chance. Como eu vou revelar que agora ele que fez isso? Eu tenho que revelar pela fé que ele fez isso em mim. Eu evidenciando isso, eu estou revelando que eu me rendi a ele. Por amor. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como está escrito, o justo viverá da fé.
O que é viver da fé? 1 João, capítulo 5, versículo 3. Esta é a vitória que vence o pecado. É a vitória que vence os prazeres da terra. É a vitória que vence os teus desejos. A nossa fé. Em quem? Em Jesus. Amém? 1 Pedro, capítulo 2. E quando tu estiver revelando isso, a glória do Pai, louvado seja Deus, crer e fé na Bíblia é a mesma coisa. Amém? Crer e fé. No capítulo 2 de 1 Pedro diz assim, pelo que também na Escritura, versículo 6, pelo que também na Escritura se contém, está escrito assim, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Quem fez isso, botou? Deus. Amém? Glória a Deus. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, quem? Os que credes, é preciosa. Amém? Então, o Espírito Santo afirma, se eu creio, eu estou falando que Jesus é o que para mim? Amém? Ele é o que? Ele é o que? O que Jesus é para mim se eu creio? Precioso. A pedra para mim é preciosa. Amém? Amém ou não amém? Durante o dia, eu vou revelar se ela é para mim. Amém? Que eu vou sempre me inclinar para a preciosa, que é o precioso. Amém? Eu não consigo olhar, eu lembro o que ele fez por mim. Como eu vou continuar olhando para mim? O velho, o antigo. E para as coisas velhas e antigas. Não dá. Amém? Glória a Deus. A pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, quem? Os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, em que ou em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora alcancei e revelo isso, que Jesus é a pedra preciosa para mim. Como eu revelo isso? Revelando as virtudes dele. Como? Buscando a cada dia ser edificado essa casa espiritual, que são as virtudes dele, revelando a nova vida. Quem não fizer isso, não crê. Quem não fizer isso, não nasceu de novo. Quem não fizer isso, não tem paz com Deus. Quem tropeça na palavra são os rebeldes. Mas os santos amam essas palavras e amam se edificar cada vez mais, purificando a si mesmo, tomando posse das armas espirituais que ele concedeu. Amém? Eu tenho que revelar que eu alcancei essa misericórdia, revelando as virtudes dele, revelando ele já deu. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos deu
todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já me abençoou, então eu só revelo, pela fé eu já recebi. E agora eu não posso viver na presença do Senhor mendigando, como se eu não tivesse recebido nada. Ele já deu tudo, eu tenho agora aqui anunciar a nova vida concedida por Ele. Senão, não aconteceu. Ficar falando que, pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Pela misericórdia de Deus, com alegria e amor, o pecado não me domina mais. Eu passei a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Fora dessa verdade, condenação. Todos esses versículos foi simplesmente para não deixar o homem falar mais nada segundo a carne.